Começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje a presença é marcante. Morador do bairro Belchior, gente como a gente, um cara que superou diversos desafios em sua vida. Hoje eu converso com Paulo Filipos. Paulo, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Valeu, Alan, muito obrigado, Agradeço a Deus por estar me dando essa oportunidade aqui contigo, agradeço a ti, agradeço a tua audiência que nos assiste nesse momento. E, bem, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Filipos, eu tenho 37 anos, sou cristão, casado com a Bruna, pai do Bento, administrador de empresas, atirador desportivo CAC há mais de 10 anos. Nasci em Blumenau, mas moro em Gaspar aqui há pouco mais de 12 anos, Alan. Sensacional. Cara, eu quero desbravar aí essa história, porque tem muita coisa boa. Como eu falei na abertura, ele é gente como a gente, ele sabe como é que se supera desafios e obstáculos. Cara, me fala aí, me conta a tua história. Então, Alan, eu vim de uma família muito humilde, de uma das regiões mais carentes lá de Blumenau. A minha mãe, empregada doméstica, se virava nos 30, para criar a gente. Para te ter ideia, eu juntava reciclado quando eu era criança, Alan, para ajudar em casa nas contas, Eu era aquela criança que só ia de uniforme para aula quando ganhava de doação. Minha esposa às vezes até brinca comigo, pô, como tu costura bem, eu já aprendi a costurar quando criança, já aquelas roupas doadas, furadas que a gente recebia. Mas assim, o que faltava de estrutura pra gente, Alan, sobrava em valores. Ótimo. A minha mãe nunca falhou nisso, Ela nos deu uma educação extremamente rígida e eu sou muito grato a Deus por essa educação que ela nos deu. Então, ainda na minha infância, a gente acabamos nos mudando para o bairro Fortaleza, ali do lado do Belchior. Coladinho com o Gaspar? Do lado, na divisa ali. E aos 16 anos, por uma questão de necessidade, eu saio de casa, vou morar sozinho. Nessa época, para te ter ideia, eu já trabalhava em 2 empregos para me sustentar. Um não era o suficiente. Morava num quartinho ali que tinha que empinar a bicicleta para entrar no quartinho. E saio de casa, então, tô trabalhando já aos 16 anos em 2 empregos. Aos 18 anos eu tenho a oportunidade de trabalhar num chão de fábrica, conhecer a realidade do chão de fábrica. Nessa fábrica também eu me torno bombeiro voluntário. Coincidentemente, o dia do bombeiro é o dia do meu aniversário, acabo descobrindo. Olha só. Durante o curso. Então eu trabalho, mas paralelamente eu estou sempre estudando sobre informática, que é uma das minhas maiores paixões, é tecnologia. Então, como não tinha condições, eu tinha condição mal de me sustentar, sobreviver, eu acabo trabalhando de graça para aprender a trabalhar com informática. Olha só. Então, para a pessoa era um baita de um negócio, ele é uma mão de obra de graça, E eu também, eu estava fazendo uma espécie de uma faculdade, sem pagar por aquilo. Então, ainda nessa fábrica eu tenho a oportunidade então de sair e trabalhar com o que eu realmente amava, que era informática. Sim. Então eu saio, vou trabalhar na maior montadora de computador do país, ali eu aprendo muito, Alan. Imagina tu dentro de uma multinacional, Sim. Entendi realmente na prática o que é a meritocracia, como ela funciona. Aprendi muito. Dentro dessa empresa eu fiz dezenas de cursos, realmente me especializei naquilo que eu amava. Então, aos 23 anos, eu tenho condições de fundar a minha própria empresa. Show! Quer dizer, já caiu aqui por terra 2 pensamentos que eu tinha a respeito do Paulo. O primeiro que ele era um playboy, Porque a gente acompanha as redes sociais, eu conheço o Paulo desde 2014, eu achava isso. Você olha para ele, olhinho verde, essa coisa toda e tal. Não, você catou reciclado, cara, para sustentar, ajudar em casa. O segundo insight que cai por terra também é essa parada de você ter que morar sozinho, de você ter que enfrentar esses desafios, cara, muito novo. Então, por isso que eu digo, ó, gente como a gente, pessoa que sabe e dá valor às coisas que conquistou. Cara, e com relação a essa história aí, tu monta a tua empresa e começa a empreender. E aí entra essa parada da tua profissão, cara. Fala pra gente sobre a tua profissão. Bem, como eu estava te dizendo, eu saí de casa aos 16 anos e nessa época eu estava cursando o ensino médio, eu já trabalhava em 2 empregos, então eu não consegui continuar o ensino médio. Imagina um adolescente numa jornada dupla de trabalho, chegar na sala de aula e dormia, Então eu tive que tomar uma decisão dura ali, Sobreviver
né, ou estudar e buscar um canudo, né? E eu optei por cursar a maior faculdade de todas, que é a faculdade da vida, né? Busquei correr atrás, né, de entender melhor aquilo que eu realmente gostava, que era a informática. Fui me especializando. Essa empresa que eu trabalhava me deu a oportunidade de fazer diversos cursos na área. Depois que eu fundei a minha própria empresa, continuei me especializando. Fiz vários cursos na área de administração, compras, vendas, gestão de equipes, né? Até porque para te manter hoje uma empresa, tu precisa saber o que tu está fazendo. Entender né? de gente, cara. E entender de gente, né? Principalmente entender de gente. Então eu me concentro, né, em me aprimorar na minha área e posteriormente, então, né, com a empresa fundada, com as coisas construídas, eu corro atrás então de resolver a questão do canudo, né, Alan, colocar isso em dia. Vou finalizar só mais tarde o ensino médio, começar uma graduação inicialmente na área de tecnologia, que é a minha área, mas depois acabo mudando essa graduação aí para gestão pública por conta de uma das minhas maiores paixões, que é a política. Por onde tu passou, cara, eu percebendo agora o perfil do Paulo e conhecendo ele, você sempre foi um cara da meritocracia, né, cara? Você sempre se esforçou bastante para ter tuas coisas. Isso é uma fundação importante dentro da tua personalidade, né? Com certeza, Alan. E eu acabei falando antes sobre meritocracia quando eu trabalhava nessa multinacional, mas acredito que isso já está enraizado em mim desde lá de trás, desde a infância, né? Então tu imagina uma criança que nasce dentro de uma periferia, uma família humilde, né, que passa por esse tipo de situação, né, de correr atrás, de catar até lixo. Tu entende que realmente as coisas acontecem em troca do teu esforço. Tu tem que se esforçar. Tu tem que se esforçar. Né? Então, muitas vezes as pessoas olham pra gente, vêm os conservadores discursando, falando, não, que não tem que dar o peixe, tem que dar a vara. Diz, pô, que o cara não gosta de pobre, que o cara não gosta... Cara, eu nasci extremamente pobre. Né? E eu sou cara, prova... nunca precisou... nunca precisou, mas justamente de ajuda, isso. né? E pelo contrário, né? E eu sei que a gente tem que tratar a causa, né? Não é dar, realmente, e voltando ali, não é dar o peixe, é dar a vara, para ele não depender mais do governo. Então eu sou a prova viva de que realmente a meritocracia funciona, né? Porque eu corri atrás, eu construí a minha vida, né? Esse retorno veio em troca do meu suor. Né? Não precisei de governo, não precisei de pai, de mãe para me ajudar nisso. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com Paulo Filipos, morador do bairro Belchior, na condição, neste momento, de pré-candidato ao Legislativo da cidade de Gaspar, cidade que ele ama, cidade que ele quer muito buscar as suas melhorias. A gente vai para o nosso segundo bloco para falar dessa paixão do Paulo, que é a política, cara. Já envolvido, pô, tem coisa de 2015, né? Brasília. Tem muita coisa. Monte de coisa interessante pra gente abordar nesse segundo bloco. Tá gostando do papo? Muito bom. Tá de boa? Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Nós temos 23 mil pessoas seguindo as nossas redes sociais. Show de bola. E acabamos de chegar a 1000 entrevistas realizadas. Show, parabéns. Não saia daí, já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Quero apresentar para vocês Brambila Burger. Hambúrguer artesanal, prazer em cada mordida. E tudo isso nessa cidade maravilhosa, a cidade de Gaspar. Voltando para o segundo bloco de um papo incrível aqui com Paulo Filipos, ele morador do bairro Belchior, aqui na nossa cidade de Gaspar, e está na condição de pré-candidato ao legislativo desta cidade maravilhosa pelo Partido Liberal. Paulo, amigos, família e envolvimento com a cidade de Gaspar, cara. O que tu pode me dizer a respeito disso? Pois então, imagina, né? Dos 37 anos que eu tenho, 25 eu morei em Blumenau. Então é natural que a maioria dos meus amigos, meus parentes, eles sejam da cidade, né? Mas nesses 12 anos que eu tô morando aqui em Gaspar, eu fiz muitos amigos, amigos importantes, amigos de verdade. Para te ter ideia, em 2016, quando eu corro a vereador, eu faço voto em todos os bairros de Gaspar. Show. Né? Então, realmente fiz ótimos amigos aqui na cidade nesses 12 anos. E então eu me mudo em 2011 para o Belchior. E é até engraçado, porque
Como dizia antes, eu morava na Fortaleza. Então, quando criança, a gente ia de bicicleta para aquelas cascatas, as cachoeiras, e eu olhava para o Belchor. Eu me apaixonei pelo Belchor desde criança. Eu olhava aquele lugar bonito, assim, pacato, né? Eu pensava, poxa, é isso que eu sonhava para mim, né? Me imaginava adulto, assim, tendo uma casa no alto, né? Um terreno grande, né? Para ter bicho, ter cachorro, casado, com uma família numerosa. Então, quando eu falo, né, que eu sonhava em morar no Belchor desde criança, isso é verdade. Eu visualizava isso. E engraçado, né? Porque hoje eu me vejo exatamente nessa condição. Mas, como eu dizia, eu vou morar no Belchor em 2011 e começo a viver a realidade do Belchor, né? A realidade de Gaspar, que é uma realidade bem diferente do Blumenau, por incrível que pareça. Né? Eu começo a assistir aquele descaso com o bairro, descaso com a maioria dos bairros da cidade, por incrível que pareça, cidades vizinhas, e uma realidade tão diferente, e eu começo a me expressar nas redes sociais, criticar, cobrar, né? Sempre fui um cara assim que gostei de expressar a minha opinião. E eu sou duramente atacado, assim, duramente atacado. Não imaginei que Gaspar fosse governada por um governo na época tão autoritário. Para você ter ideia, Alan, teve uma audiência pública no Belchor, a audiência do orçamento participativo, na verdade, onde o próprio prefeito teve a indecência, o Celso Suzuki, de dizer, olha, essa audiência aqui é para gasparenses, não para blumenauenses idiotas. Falou na minha cara, tu acredita? Na minha cara não, né? Falou na frente de todas as pessoas. Eu levantei imediatamente, levei o celular, botei o celular na cara dele, falou, não, o senhor repete aqui o que o senhor acabou de falar. Porque ele não me nomeou, né? Só que, enfim, eu era muito provavelmente o único ali que era blumenauense, tinha nascido em Blumenau. Botei o celular na cara dele, falou, não, o senhor repete aqui na câmera o que o senhor acabou de falar para mim. Ele, o chapéu serviu, começou a rir. Falei, não, o senhor fala aqui. Deu uma confusão na audiência, esse vídeo provavelmente está nas redes sociais até hoje. E em outra oportunidade, dentro da Câmara de Vereadores, eu fui acompanhar uma votação extremamente polêmica. O prefeito sentou na minha frente, ele, o Lovídio, salvo engano, justamente para pressionar os vereadores para votar a favor do governo. E quando eles aprovam, eu levanto e falo, isso é uma vergonha para Gaspar. O Lovídio olha para trás, cala a boca, dentro da Câmara, na frente de todo mundo. Só que ele não sabia que eu estava filmando. Eu botei de novo o celular na cara dele, o senhor repete o que o senhor falou? Como assim, cala a boca? O senhor é um contribuinte, eu pago o seu salário. Né? Como que tu manda o contribuinte calar a boca? Então, assim, tem um outro momento que eu peço o uso da tribuna livre, faço um discurso muito incisivo, né? Falando que o vereador está lá para servir o povo, não para se servir dele. Enfim, são diversas histórias. Tem outra do diretor da SAMAI que vai na minha casa no sábado à noite. Políticos que me perseguem de carro depois até a minha casa. É o prefeito depois tentando mudar o nome do Belchor. Enfim, são diversas histórias aí, Alan, nesses 12 anos, mas que infelizmente não dariam para contar numa entrevista tão rápida como essa. Mas eu fico aí à disposição para quem quiser me chamar para tomar um café. Inclusive, pessoalmente, eu posso contar maiores detalhes que eu não posso revelar aqui numa entrevista como essa. Você vê, né? Então você está numa situação aqui na cidade de Gaspar, colocando as suas ideias em prática, e não contente, você resolve colocar essas ideias em prática também na cidade vizinha, a maior cidade do Vale Europeu. Como é que foi isso também? Então, Alan, eclodem ali em 2015 manifestações por todo o país, né? Estou em Gaspar, vejo Blumenau já se organizando para fazer manifestações e tudo mais. O meu círculo de amigos em Gaspar também com essa vontade de fazer, mas em Gaspar ninguém tomava frente. Até porque nós tínhamos um governo petista aqui, uma prefeitura petista, né? E eu já era prova viva, as pessoas viam que quem se levantasse contra eles realmente era massacrado. E eu estava sentindo isso na pele. E ninguém tinha coragem. Vamos convocar uma manifestação contra o PT em Gaspar. Eu falei, não, então eu vou fazer isso. Se ninguém tem coragem de fazer, eu vou fazer. Eu não devo nada para ninguém. Né? Estamos exercendo a nossa liberdade de expressão. Estamos exercendo a nossa liberdade de expressão. E eu faço isso, ajudo a organizar, né, a convocar as maiores manifestações da história da nossa cidade. Em seguida, sou convocado, vou a Brasília, acampo em Brasília, até que o impeachment aconteça, né? Então, enfim, e depois volto aí para Gaspar, para nossa dura realidade, mas com o impeachment resolvido. Paulo, inclusive nessa época que você vai a Brasília, você ajuda a fundar o movimento, que eu queria inclusive que você explicasse como foi que surgiu esse movimento e comentasse a respeito dessa experiência também.
Ah, perfeito, Alan. Então, faço parte, né, acabo, digamos assim, entrando nesse movimento, que é o MBL, Movimento Brasil Livre, que nasce, Alan, sejamos bem francos, com uma ideia extremamente importante, né, de tornar o Brasil livre. Né? A ideia é que realmente refletia a maioria da vontade das pessoas. Né? Então, eu ajudo a fundar esse movimento aqui. Se tu for pegar, depois o movimento produziu um documentário, tu vai me ver nesse documentário diversas vezes, eu inclusive estou no final dele, né, fazendo considerações finais ali, então participo disso numa época que o movimento em si, a ideia inicial dele, de novo, extremamente importante, porque a maioria da população brasileira está indignada, né? Alguém precisava pegar essa energia e canalizar ela para transformar em manifestações. E eles fazem isso de fato acontecer, né? E eu, com muita honra, fiz parte disso, ajudei. Só que o movimento perde o sentido, né? Porque em que momento? Ele nasce com a ideia de um Brasil livre, Tá. que é a ideia que a maioria dos brasileiros concorda. A partir do momento que ele toma, digamos assim, uma proporção gigante, né? Cria tamanho, ele começa a atacar o Bolsonaro, ser contra o Bolsonaro. E pera lá, né? Nós estamos falando em impeachment ali 2016, eu já sou bolsonarista desde 2015. Né? Agora está chegando as eleições, todo mundo é bolsonarista agora, né? Todo mundo é bolsonarista. Mas eu encontro pela primeira vez o Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, em 2015. Eu nunca mais perco contato com eles. O Carlos e o Eduardo te seguem, inclusive, nas redes Sim, sociais. sim, né? os bolsonaros me seguem. No Twitter é a rede que eu uso mais, né? Onde a gente fala bastante. É a rede social da política, né? O que me chamou a atenção, cara, nessa trajetória toda foi aquela entrevista que tu deu pro Rodrigo Constantino. Justamente, faz sentido. Linka com o que eu estou falando. Então, eles começam a atacar o Bolsonaro, eu digo, não, pera lá, não é assim. Né? Até porque eu sou bolsonarista antes de ser do MBL. Né? E vocês não representam o anseio da maioria das pessoas. Porque 99,9% das pessoas que estão hoje dentro do movimento, elas são bolsonaristas também. Né? Então, o que faz? O que as pessoas fazem? As pessoas começam a desembarcar. É assim, eu desembarco também. Só que ninguém tinha coragem de dar uma entrevista falando. Porque o MBL, convenhamos, e hoje ficou claro, eles agem exatamente como a esquerda. Eles te perseguem, eles te massacram nas redes sociais. Eles fazem ações coordenadas, isso eu fui ver depois, quando eu fiquei do outro lado, né, que eles agem exatamente como a esquerda. Né, até porque o MBL não tem nada de direita. As pessoas boas que estavam no MBL já saíram. Né, como o meu amigo Felipe Barros aí, paranaense, mandar um abraço aqui para ele, aproveitar a oportunidade. O Holiday, o Rubinho, o Carmelo, sabe? Todo mundo, as pessoas boas acabam saindo. Então o que sobe? O que sobra dentro do MBL? As redes sociais, é um esqueleto, morto, né? Controlado ali por 2, 3 donos que decidem que o MBL deve ou não deve escrever na internet. Sim. Mas a ação no mundo real deles hoje é pífia. É pífia. Então, ninguém tem coragem de falar isso, às claras. E eu fui um cara que nunca me omiti, como tu bem sabes. Então, eu sou convidado pelo Rodrigo Constantino a dar essa entrevista, ser o primeiro integrante, ex-integrante do MBL, a falar do MBL, o que muitas pessoas chamam do início da implosão do MBL. Né? E de fato eu dou essa entrevista para o Rodrigo Constantino. Essa última vez que eu vi, ela tinha mais de 250 mil visualizações. Assim, essa entrevista foi longe. Essa parada do Rodrigo Constantino, mandar um abraço pra ele, ele tá no hype aí novamente, que tá surgindo umas paradas aí, né? Verdade, é. E a gente nem vai tocar nesse assunto aqui, que é pro vídeo também não cair, mas o Rodrigo Constantino tava trocando uma ideia com ele aqui pelo WhatsApp. Que bom essa amizade, hein, cara? É legal. O Rodrigo Constantino, para mim, hoje é um exemplo de jornalista de verdade. Paulo Figueiredo também. Né? O Paulo Figueiredo, meu xará, também, outra pessoa que... Alan dos Santos. Gosto do Alan dos Santos também, né? Outro cara que foi extremamente injustiçado, tá lá fugido, né? Fora não digo nem fugido, tá? Ele tá lá realmente se protegendo de uma ditadura que se instalou no nosso país. E Alan Santiago? O Alan Santiago é top, gosto muito desse. Esse ainda não precisou sair do Brasil, esse ainda tá complicada a situação, né? Então, essas pessoas são exemplos de jornalismo, de pessoa que realmente fala o que tem que falar, sem lado, Alan, porque o jornalismo é isso. Né? O meu pai mesmo dizia, eu não estou preocupado com o que o Bonner pensa, a opinião do Bonner não me interessa, eu quero a informação. Sim. E é isso que o jornalista tem que fazer, Alan. Ele não tem que tomar partido.
O que ele acha, ele depois, no particular, emite a opinião dele na rede social dele. Mas o jornal impresso, o jornal, a televisão, o cara tem que chegar e levar a informação. E esses jornalistas são um exemplo disso. Eles realmente vão lá e falam as claras. Show! Gente, a gente está conversando com Paulo Filipos e agora eu vou fazer uma pergunta crucial, cara. É um ano eleitoral, ele está na condição de pré-candidato ao legislativo da cidade e a pergunta é a seguinte: por que política? Pergunta extremamente importante, Alan, mas eu queria fazer só uma observação na parte anterior. Então, a gente conquista um impeachment em Brasília, mas eu tenho que voltar para Gaspar e lidar com a nossa realidade municipal, né? E tínhamos aqui um governo petista, né? Então, eu sou convidado a ser candidato a vereador aqui, eu aceito essa missão, concorro, faço 466 votos, uma votação expressiva para quem estava aí poucos anos na cidade, e faço votos, inclusive, em todos os bairros da cidade de Gaspar. E acabo não me elegendo, não é o suficiente, mas os votos que eu faço eles são necessários, suficientes para conquistarmos uma cadeira na Câmara de Vereadores, mas essa cadeira acaba sendo usada por uma vereadora aí cuja postura nem vale entrar no mérito aqui. Mas então nas eleições, após essa eleição, então eu resolvo tirar um pouco o pé, me afastar um pouco. Costumo dizer que foi a hora de arrumar a casa, né? Então eu fico mais nos bastidores, eleições de 2018, 2020, 2022, até para preservar o meu capital político, né? Preservar tudo isso que eu havia construído até então, mas realmente eu me recolho, saio um pouco dos holofotes para dar uma organizada na minha vida. Mas aí, nessa situação de organizar a tua vida nesse período todo, isso não acaba te atrapalhando, cara, com relação ao teu eleitorado? Porque você ficou 8 anos, aí você agora aparece com a bandeira, sou pré-candidato. Não, muito pelo contrário. Primeiro, até porque meus adversários tentam pintar dessa forma que tu colocou agora, mas não é verdade. Eu nunca me desliguei completamente. Entendi. Né? Mas por que eu faço isso e arrumo a casa, né? O próprio professor Olavo, ele fala que a pessoa que quer mudar o mundo, primeiro ela tem que estar pronta, ela tem que aprender a arrumar a cama dela, ela tem que ser um bom filho, né? um bom pai, um bom esposo. E é isso que eu coloco na minha cabeça, né? Eu entro num momento de extrema reflexão e eu sempre gostei muito de escrever, época do Facebook, escrevia muito sobre família, relacionamento, religião. E eu me peguei pensando, depois de 2016, que, poxa, eu era tão bom na teoria, eu teorizava sobre tantas coisas, sempre gostei muito de escrever, mas e na prática? Né? E na prática? Então, eu olho para mim, eu estou num relacionamento, estou junto com uma pessoa sem estar casado, né? Não tenho ali propósito nenhum naquele relacionamento, né? A parte ali da questão das minhas especializações, eu tinha deixado meio de lado. Então, assim, eu estava muito focado naquela militância, Alan, e a estrutura base da minha família, do que o Olavo defende que o cara tem que ter pronto para ir para a política, eu não tinha. Entendi. Então, eu me recolho, eu jamais me desligo completamente da política. A pessoa que fala isso, ela pode ir para um Twitter da vida, ela pode ir me acompanhar e ver o quanto eu participei da política, seja municipal, seja principalmente nacional, o tempo inteiro. Só que eu precisava desse tempo. Então, eu saio desse relacionamento, né, que eu não tinha propósito nenhum, me aproximo ainda mais de Deus, continuo me especializando na minha área, na área de gestão pública, nessa época que eu busco essa graduação na área de gestão pública, começo a me preparar, conheço a minha esposa, essa mulher maravilhosa que aceita essa loucura, entre aspas, de viver um relacionamento santo. Quem que está disposto hoje a viver um relacionamento santo? Eu. Né? Olha aí, tu é o exemplo. A maioria das pessoas não está, então eu encontro essa mulher maravilhosa, a gente casa, ela engravida, né? O nosso Bento está chegando. Então, assim, no ano passado eu me sinto realmente pronto. Amadurecido. Pronto, amadurecido. Então, pela primeira vez em toda a minha vida, e eu fui convidado, vale ressaltar aqui, diversas vezes para inclusive trabalhar em Brasília, tive muitos amigos que trabalharam no governo Bolsonaro, e pela primeira vez no ano passado, eu me sinto capaz de dizer, não, eu devo assumir uma função pública. Então, em agosto, eu sou nomeado na Câmara dos Deputados como secretário parlamentar do deputado Daniel Freitas, vale ressaltar aqui o deputado mais bolsonarista que eu conheço, né? O cara que relatou, inclusive, a PEC da emergencial ali na época da pandemia, então, para tu ver o tamanho da confiança que o Bolsonaro tinha nele, né? O Daniel Freitas relatou a PEC emergencial. Então, eu recebo esse convite do Daniel, nos tornamos
grandes amigos. E sou nomeado em agosto na Câmara dos Deputados do ano passado. Em outubro eu estou em Brasília batalhando por recursos para Gaspar. Né? Batalhando coisas que políticos eleitos 4, 8 anos não tiveram a capacidade de fazer. Né? Nós temos um caso ali na minha rua, no Belchior. Essa rua eu reclamo desde a época do PT. Ela continua sendo de barro até hoje. Então, assim, eu sou nomeado em agosto e em outubro já estou lá, batalhando para ter... Ou seja, apresentando resultado. Apresentando resultado, porque é isso. O cara que está na política, ele tem que apresentar resultado. Pessoal, a gente está conversando com o Paulo Philippos, morador dessa cidade maravilhosa, lá no bairro Belchior. O Paulo tem uma história incrível, como vocês perceberam, é gente como a gente, cara que veio de baixo também, sabe o que é dificuldade. Os olhos verdes não é de playboy não, cara, o jeitão de playboy, o cara realmente sabe o que é vencer obstáculos. E agora a gente vai para essa parte final do nosso papo, que é o seguinte. Ano eleitoral, a pergunta que eu tenho que te fazer é muito simples. Por que política? Excelente pergunta, Alan. Então, como eu dizia antes, eu venho de uma família extremamente humilde, né? Então, eu sou a prova viva de que o que a pessoa precisa para vencer na vida, para construir o seu futuro, Alan, é oportunidade. Não é assistencialismo barato do governo, né? E quem gera essas oportunidades são justamente os empreendedores, né? Que vivem hoje no Brasil, um dos lugares mais hostis para tu ser empreendedor, e isso eu também sou prova viva, né? O governo que está ali, que deveria ajudar os empreendedores, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Sim. Né? Então, justamente por conta disso, eu já me envolvia e agora, principalmente depois de 2016, me aperfeiçoei ainda mais para me envolver com política. Né? Porque eu pensei, poxa, imagina se um cara lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, tivesse a experiência que eu tenho, tivesse vindo de baixo, conhece a realidade de uma periferia, um cara que tivesse empreendido, entendesse as dificuldades que a gente passa. Pô, que maravilhoso seria. Né? Então, a partir de 2016, quando eu me recolho, começo a pensar em me preparar, eu faço justamente isso, eu me preparo ainda mais para chegar e tomar o lugar desse gestor, desse legislador incompetente. Né? Me tornar realmente capaz de ser aquele cara que eu gostaria que ele fosse. Citando novamente o professor Olavo de Carvalho, ele fala, não existe vácuo de poder. Não existe. A cadeira lá no Legislativo, a cadeira do prefeito, ela sempre vai existir, quer você queira, quer não. Não existe vácuo nessa cadeira. Então não adianta a gente tirar esse vereador incompetente de lá, esse prefeito incompetente de lá, e não ter um quadro bom para colocar. Sim. Não ter um quadro bom. Então eu me vi na necessidade, e Deus colocou esse desejo no meu coração, de me preparar para ser esse cara que eu gostaria que existisse. Né? Então, aos 37 anos hoje, eu me vejo casado, né, com filho, empreendendo há mais de 15 anos, quase 15 anos, né, atirando aí há mais de 10, uma pauta extremamente importante, uma pauta que todo mundo, a maioria da população defende, né, graduando em gestão pública, tendo esse network hoje com a maior bancada de deputados federais e estaduais, né, que existe hoje no país, que é do PL, né, tendo um contato íntimo com o meu deputado, com o próprio governador. Esses dias passei a semana inteira em agenda com ele aqui na cidade vizinha. Né? Então, eu me sinto preparado, Alan, para ocupar esse espaço, esse vácuo que o professor Olavo ensina que não existe. Né? Ir lá e ser o que eu gostaria que aquele vereador fosse. Né? Trabalhar da forma que eu gostaria que ele trabalhasse para a gente. Mais maduro, inclusive, né, Paulo? Extremamente mais maduro, né? Eu costumo dizer para as pessoas, Alan, olha para um ano atrás, quem era o Alan de um ano atrás? Tu se vê como a mesma pessoa? Não. Uma pessoa provavelmente muito diferente, né? Então tu pega um ano, tu multiplica por 2, por 3, multiplica por 8, né? Então é por isso assim que eu tenho certeza absoluta que hoje a política é o meio de ação ideal para eu conseguir melhorar, mudar a vida das pessoas. Agora sim, com a minha casa organizada, né, praticando tudo aquilo que muito tempo eu teorizei, né, com a coragem, com a capacidade que eu exijo que um político tenha, eu estou preparado, pronto para assumir essa missão em Gaspar. E tem mais energia, inclusive, né, que a gente percebe que, além do amadurecimento, ele... É porque tudo, né, Paulo, passa pelo planejamento, né? Então você tem que, como o professor Olavo comentava, organiza para dentro e depois
olha o universo de fora e foi o que tu fez. Exatamente. Pessoal, a gente teve o prazer de conversar com o Paulo Filipos, aqui da cidade de Gaspar. A gente sempre pede, Paulo, aos nossos convidados que deixem uma mensagem aos nossos seguidores. Nós temos aí 23 mil pessoas seguindo a gente nas redes sociais. Então, fica à vontade, manda um abraço às pessoas que você ama, aos seus amigos. Fica à vontade. Muito bem, Alan. Antes de mais nada, te agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Mas falar contigo, Gasparense. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Nós estamos vivendo tempos sombrios. E eu não estou exagerando, né? É só tu olhares para o que aconteceu com o nosso país depois que esse ex-presidiário entrou na presidência, né? A maldade sendo totalmente banalizada, os valores sendo invertidos, sabe? Você ficar isento nessa luta que a gente está vivendo entre o bem e o mal pode até, nesse momento, se tornar mais confortável para ti, mas não vai ser confortável para os teus filhos, para a tua família ali na frente, né? Observe, nós temos uma oportunidade gigantesca, histórica, Alan, este ano em Gaspar, sabe? Então não deixe para discutir sobre eleição lá em cima do dia, sabe? Na última semana. Desde já vá atrás, pesquise as opções, sabe? Procure uma pessoa que, assim como eu, sabe? Defende, vai combater qualquer tipo de ataque às nossas famílias, né? Combater qualquer tipo de criação de novos impostos, de burocracia, de tentativa de cercear a nossa liberdade. Vá atrás, procure quadros assim, né? Aproveite essa chance histórica que Gaspar está tendo de eleger um prefeito que é bolsonarista, né? Que é do mesmo partido do governador, que é do mesmo partido da maior bancada de deputados conservadores desse país. Tá? Já pensou? Nós temos uma chance histórica. Olha a diferença que isso pode fazer para Gaspar. A diferença que isso pode fazer para Gaspar. Né? Então coloque a mão na consciência. Né? Pense o quanto isso pode fazer diferença na tua vida, na vida da tua família futuramente. Né? Não perca essa chance. Exerça bem a tua cidadania. Tá? O futuro da tua família só depende de ti. Sensacional. Paulo, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Foi rápido pra caramba, mas foi muito bom. Sensacional. Espero que realmente você tenha gostado do nosso papo aqui. E para você que está aí do outro lado, gostou do papo? Deixa um like, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo aqui com o Paulo, que está na condição de pré-candidato ao Legislativo da cidade de Gaspar. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço, tchau.